Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Darlene Seabra e o meu sinal é este. Eu sou professora de Libras da UFOPA. Então, eu vou apresentar para vocês sobre a temática, a escola inclusiva entre a proposta metodológica e a experiência de aprendizagem de pessoas surdas na escola inclusiva. Então, é importante que vocês aprendam quais são as metodologias apropriadas para o ensino de alunos surdos. É muito importante que vocês tenham atenção e percebam a diferença entre a escola bilíngue e a escola inclusiva, para que possamos fazer esse comparativo. Vocês precisam pensar sobre essas duas modalidades, pois na escola bilíngue o foco é somente na Libras. O professor é surdo, temos professores ouvintes, coordenadores, diretores, secretários, vigilantes. Todos esses profissionais sabem se comunicar através da Libras na escola bilíngue. Quando mudamos o nosso foco para a escola inclusiva, não são todos os funcionários que sabem. Alguns professores não sabem, outros sabem poucos sinais. Então vocês precisam pensar sobre essas duas modalidades de ensino. Agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre a legislação. Temos algumas leis que vamos mostrar e que precisamos saber sobre a política de educação inclusiva para alunos surdos. É muito importante, saber os aspectos dessas leis. Temos aqui a Língua Brasileira de Sinais, a Libras, regulamentada pela Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, e é muito importante. Então, o que é a Língua Brasileira de Sinais? É a língua natural das pessoas surdas. Dentro dela existe gramática, temos uma linguística em Libras, temos fonema, morfema, sintaxe, signos e significados, tudo que envolve os aspectos de uma língua. Então, os surdos se utilizam dessa língua para sua comunicação aqui no Brasil. E eles se comunicam através da Libras, e por isso essa lei veio trazer esse valor, e respeito para essa comunicação. Então devemos pensar que a escola inclusiva deva ter um ensino voltado para alunos surdos através da Libras. Também observamos aqui o Decreto 5626, de 22 de dezembro de 2005. Eu escolhi o artigo 4 e o artigo 5º, para que vocês possam perceber a clareza entre esses artigos. No artigo 4º, vemos que a pessoa, o profissional, precisa ter formação na Libras para ensinar. Então, o artigo 4º, ele vai falar sobre a formação do profissional em letras Libras. Se tiver essa formação, pode estar atuando no ensino superior ou no ensino médio. Precisa ser o ensino através da Libras. Se não tem essa formação, ele pode dar aula? Não, precisa dessa formação para que ele possa estar atuando nesse contexto. A continuação do decreto. Agora vamos ver o artigo 5º, antes vimos o 4º. Então, vimos que precisa ter essa formação na letras Libras para ter essa atuação no ensino superior e no ensino médio. E agora, no artigo 5º, explicou o quê? Que os professores também precisam ter formação em pedagogia. Então, a formação em pedagogia e também em língua portuguesa, porque temos a primeira e a segunda língua. Então, a maioria desses profissionais vão ensinar as crianças surdas através dessa metodologia do bilinguismo, ensinando a Libras como sua primeira língua e o português como segunda língua na modalidade escrita. Esses dois artigos são valiosos para vocês entenderem com clareza as questões envolvendo a educação inclusiva e as questões de formação para o ensino de crianças surdas. Também temos uma outra lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, regulamentada pela Lei de 13.100
146, de 6 de julho de 2015, um pouco recente. Vimos aqui o capítulo 4, com a temática do direito à educação. Observamos o artigo de número 28 e o parágrafo 4, que explica o quê? O ensino deve ser bilíngue em Libras, que é a primeira língua, né? E depois o ensino na segunda língua, que é o português na modalidade escrita. Então o surdo ele vai ter a possibilidade de escolher essa educação bilíngue ou educação inclusiva, e é o que está regulamentado na lei. Então precisa aprender a Libras e depois o português na modalidade escrita. Temos aqui uma outra lei que fala sobre o profissional tradutor-intérprete de Libras. Vou explicar para ficar mais claro. A lei de número 12.319, de 1º de setembro de 2010. Aqui no artigo 2º da lei, fala o quê? Que o tradutor-intérprete precisa ter formação na área. Precisa ser fluente em língua de sinais, na Libras. Também precisa ser fluente na tradução oral e fazer essa tradução através da voz. Se o intérprete tem uma formação básica em Libras, isso significa que ele já está um profissional apto para atuar na área? Não. Ele precisa ter um estudo aprofundado de movimento corporal, expressão facial, uma boa oratória, e ele precisa realmente ser fluente para poder trabalhar na escola inclusiva. Mas é somente na escola inclusiva? Não, em diversos contextos, judiciário, no hospital, nas escolas, nos aeroportos, entendeu? Mas principalmente na escola inclusiva, que há uma necessidade muito grande do intérprete. Então, vocês precisam pensar e refletir sobre essa questão da escola inclusiva, de ter ou não a presença de um intérprete. Caso não tenham, precisamos entrar nessa luta e divulgar informações através dessa lei que fala sobre a obrigatoriedade da presença do tradutor-intérprete e também de professores para ensino da Libras. Educação inclusiva para alunos surdos. Eu vou explicar um pouco para vocês sobre o perfil do professor e também do tradutor-intérprete de Libras, para que possamos fazer esse comparativo. Porque na maioria das escolas inclusivas, os professores pensam o quê? Por exemplo, chega um aluno surdo e o professor observa esse aluno e também a presença de um intérprete, e ele pensa, que alívio, tem um intérprete, a responsabilidade do ensino desse aluno vai ser toda dele. Eu vou ser responsável apenas pelo ensino dos alunos ouvintes, e o intérprete que se vire. Não é bem assim. A responsabilidade do intérprete é qual? O profissional tradutor-intérprete ele está ali apenas para mediar a comunicação. Se o aluno tiver uma dúvida, ele pode sinalizar e o intérprete irá fazer a voz desse aluno para o professor. E o professor também pode tirar as suas dúvidas ou conversar com o aluno com o apoio de um intérprete, mas a responsabilidade do ensino não é do intérprete. Entenderam? Mas a maioria dos professores pensam que é a responsabilidade do intérprete. Não, a responsabilidade do ensino e de todos os alunos de forma igual é do professor. E assim a gente respondeu a primeira pergunta, né, que fala sobre quem é responsável pelos alunos surdos. Sabemos agora que o professor é responsável. A segunda pergunta que fala quem é que ensina Libras para os alunos surdos? É o professor. É uma responsabilidade do professor também. Porque se esse aluno chega e ele não sabe Libras, o professor precisa ensiná-lo. Mas é o intérprete que vai ensinar? Não. O intérprete está ali para mediar a comunicação. Ficou claro? A terceira pergunta. Quem é responsável por organizar metodologias para os alunos surdos? Também é do professor. Vemos que todas essas responsabilidades são do professor. Precisa ficar claro que o intérprete ele está ali apenas para mediar essa comunicação. Mas o intérprete também ele precisa estudar na área, ele precisa se aprofundar nos conhecimentos pedagógicos, se apropriar do assunto, para que ele possa ter uma transposição de informação clara. Se o intérprete não tiver formação, não tiver conhecimento da área, essa tradução e interpretação pode ter alguns defeitos.
Isso vai depender de cada formação também, e as metodologias que são necessárias para a transposição dessa comunicação. Então, todos esses aspectos aqui, vimos que a responsabilidade é do professor. E também é muito importante o quê? Que haja uma troca. A autora Jesser, ela vem explicando sobre a postura do professor, do tradutor-intérprete e também do aluno surdo. Por exemplo, se o professor não gosta do intérprete, isso é um problema. Ou se o intérprete não gosta da postura do professor, isso também é um outro problema. E às vezes acontece do aluno surdo não gostar do intérprete. É muito difícil quando há esse desencontro entre os três. Nós precisamos parar e refletir, porque é uma questão de profissionalismo e cada um é diferente. O aluno também é diferente. Precisamos ter um respeito mútuo. Precisamos respeitar o intérprete para que haja essa troca. Também é preciso que o intérprete respeite o professor e a aula que está sendo ministrada. E também o aluno, ele precisa ter uma clareza de informação. Se não está compreendendo, esse aluno precisa ter clareza entre essa troca com o intérprete. E às vezes isso é difícil. Mas precisamos exercer esse profissionalismo e ter esse respeito mútuo. Às vezes é difícil, mas a gente consegue. Bilíngue. Língua brasileira de sinais, Libras. E também a língua portuguesa. O que é bilíngue? A primeira língua de ensino para crianças surdas deve ser feita através da Libras. Quando adquirirem essa fluência na Libras, vai ser ensinado o português na modalidade escrita como segunda língua. Então, a escola inclusiva ela precisa ter esse ensino bilíngue. Vocês viram na lei 12.319, eu já expliquei, né, sobre o direito do surdo a ter uma educação bilíngue. Então, em qualquer escola, seja na escola de educação inclusiva ou na escola bilíngue. Então, como serão as metodologias de ensino da Libras como L1 e L2? Então, primeiro nós vamos ensinar aqui o foco voltado a L1. Então, precisamos ensinar o alfabeto, né? Porque assim podemos associar o nome às palavras. Mas primeiro temos que trabalhar o visual, essa comunicação visual do aluno surdo. E depois a gente vai introduzir o português, associado com a datilologia. Observem aqui que temos o alfabeto, né? O alfabeto em língua de sinais. E também temos a escrita em SingWrite. Por exemplo, o ouvinte fala em português. O ouvinte fala, né, oraliza e também escreve em português. O surdo também sinaliza em Libras e escreve o SingWrite. Ficou claro? Também temos aqui figuras de animais, né, diversos animais. Temos a presença do SingWrite também, mas é importante que haja essa imagem e mais o sinal. É muito importante que a escola inclusiva, onde tenha crianças surdas, organizem esses materiais didáticos, né? Também se preocupando não somente com o ouvinte, mas com os surdos. Precisamos saber, enquanto professores, essas metodologias de ensino bilíngue para surdos e ainda ter a presença de um intérprete. Temos aqui histórias, né, que é muito importante. A escola inclusiva precisa contar história. Se for distribuído somente história para ouvinte, o surdo não vai conseguir entender. Não é visual, ele não consegue ter esse contato com a cultura e a identidade surda. Então, esses materiais aqui, eles vêm trazendo sobre essa questão do português, mais a datilologia e mais a SingWrite. Se vocês não estiverem conseguindo ver o slide, não se preocupem que eu vou mandar para vocês e vai ficar mais claro a compreensão. Temos muita coisa. É muito importante que o professor da escola inclusiva, ele precisa contar histórias.
sobre os surdos. Vocês sabem que o professor da disciplina de História explica várias coisas sobre como a chegada dos portugueses no Brasil, contato com os índios, ok. Mas o surdo precisa saber da história também dele. É muito importante para que isso fique claro. Temos aqui também as fábulas, que também temos disponível em DVD, onde vai haver essa sinalização em libras. Os adjetivos, que é muito importante para que o professor possa explicar com clareza as características, por exemplo, de um cabelo cacheado, um cabelo liso, ondulado, várias formas. Então as cores, o branco, precisa ser explicado de forma visual e as características disso. E também utilizando os classificadores, né? É muito importante que sejam mostrados. Também temos aqui as cores que servem para esse ensino e por exemplo, podemos ver a cor da parede, a cor da bolsa, a cor do cabelo, então vários objetos também que podem ser utilizados para esse ensino. Os animais, por exemplo, o leão. O leão andando dessa forma? Não, isso aqui é uma pessoa caminhando. Então é muito importante que utilizemos os classificadores de leão caminhando, também de frango ou galinha caminhando dessa forma. Tá? Então é muito importante que precisamos adaptar para que o aluno aprenda. Então, se for ensinado de qualquer jeito, não pode, o aprendizado não é eficaz. Temos várias coisas também, formas que podemos estar explicando para esses alunos, formas geométricas com riscos, bolas, quadrados, certo? Então, dessa forma, fica muito claro para o aluno conseguir entender. E também envolve matemática, né? Triângulos, losangos, círculos, cilindros, pirâmides. Então, é muito mais fácil. Temos aqui o singular e o plural. É muito importante essa explicação, por exemplo. O professor fala, olha, 2 árvores, 4 árvores. Não, é bom que seja feito classificadores, 4 árvores ou 1 árvore. Olha, eu vi uma árvore linda. Ah, eu vi 3 árvores lindas. Ou eu vi uma floresta. Também, por exemplo, uma casa, várias casas. Ou carro, um carro ou vários carros. Também é muito importante o quê? Que se vocês tiverem dúvida, procurem esses materiais. Temos vários livros, várias produções. Então tem mais coisas que vocês também podem estar vendo no Google. Se vocês colocarem lá a respeito, vocês vão encontrar muito material. Temos também poesias. E temos também jogos. A autora Jesser também explica sobre a importância do quê? Que vocês pensem sobre a utilização de materiais e recursos didáticos para o ensino de crianças surdas, para que elas possam aprender. Então, se não tiver como comprar esses materiais, podem estar baixando também da internet, podem estar fazendo o processo de recortar, colar e mostrar também slide, projetar para que tudo seja muito visual para o surdo e ele possa entender da forma mais clara possível. A escola inclusiva ela é diferente porque os ouvintes já se acostumaram com uma metodologia voltada somente para alunos ouvintes, mas a escola inclusiva ela precisa receber alunos surdos, então precisa ser adaptado também, criado estratégias e metodologias que sejam organizadas para forma visual e também com o português e a Libras. Então, as crianças surdas elas precisam aprender a primeira língua que é a Libras e depois o português. E aqui são as minhas referências. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar e podem mandar e-mail. Muito obrigada. Tchau, tchau.